Muito bem, gente. Então, finalmente chegou o momento de nós falarmos do último assunto desse semestre, né? Então, estamos vencendo, conseguimos aí, né, chegar ao final desse semestre meio complicado, à distância, mas estamos aí, né? Então, hoje o assunto é nulidades, né? Vamos falar sobre as nulidades, que é a última coisa que está prevista aqui pelo nosso programa, né? Então, a gente já viu os principais procedimentos que existem em processo penal atualmente, e agora a gente muda um pouco de assunto para falar de nulidades, né? Que é uma matéria, gente, que é muito interessante para fechar tudo isso. Porque vocês vão ver que, de certa forma, né, ela vai passar por tudo que vocês estudaram nesse semestre comigo, né, no que diz respeito aqui aos procedimentos que existem, e também assuntos que vocês viram no ano passado, né, em processo penal 1 e em processo penal 2, tá? Então vocês vão ter a oportunidade aqui de rever muitas coisas, né, e talvez até mesmo de entender melhor algumas questões que vocês estudaram no passado. Bom, primeira coisa que a gente precisa falar, conceito de nulidade, tá? Então o que é nulidade, gente? Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, nulidade é uma sanção jurídica, é um castigo. Ou seja, o que vai gerar nulidade? Vai ser quando eu faço alguma coisa errada. Essa é a ideia, tá? Então um grande castigo que existe em processo, tanto em processo penal quanto em processo civil, se chama nulidade, né? Então você faz alguma coisa errada, a consequência, o castigo é que você vai ter que fazer de novo. É aquela ideia, né? Quem paga mal, paga duas vezes, né? Quem trabalha mal, faz duas vezes. Então a ideia geral é essa, é isso que eu queria que vocês percebessem, né? Então eu tenho nulidade quando alguém, né, o juiz ou outra parte processual faz alguma coisa errada, né? E aí o castigo é que vai ter que fazer de novo, vai voltar, né? E vai ter que refazer. Essa é a ideia geral de nulidade, tá? E aí, nesse sentido, que eu coloquei para vocês aqui o conceito, que vai ser uma consequência necessária, né, derivada da prática irregular de ato processual, né? E por quê? Porque não observou a forma prescrita pela lei ou desviou a sua finalidade, tá? Então, é isso. Lembrando, né, que isso vai ser muito importante para nós aqui ao longo do desenvolvimento dessa nossa aula, que processo, né, é um instrumental, gente. Nunca percam isso de vista, tá? Falei isso para vocês muitas vezes já. Então a gente não processa as pessoas porque é legal processar, né? Na realidade, o processo é só um instrumento, é o meio que nós vamos utilizar para chegar na correta aplicação do direito penal material, né? Então, diz lá o Código Penal, no artigo 121, é matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então, o processo vai nos fazer chegar, né, até a aplicação dessa pena, se for o caso, né? Porque não teria como, né? Só isso, como que o juiz julga, né? Como que ele sabe se a pessoa é culpada, se é inocente, como que ele produz prova. Então o processo é instrumental para que tudo isso aconteça. É muito importante que vocês tenham isso em vista. Por quê? Porque tem, às vezes, alguns processualistas mais clássicos, mais antigos, né, que ficam muito presos às formas, que entendem, então tem que fazer assim, senão está errado, né? Que é uma coisa que vem lá do direito romano, de 2000 anos atrás, né? Então naquela época, não sei se vocês sabem, né, quando o advogado fazia lá o que a gente chamaria hoje de uma petição inicial, né, iniciava um processo qualquer, ele tinha que falar exatamente as palavras que eram as adequadas para aquela situação, para aquela ação concreta. Se ele errasse uma vírgula, errasse qualquer coisinha, ele perdia a ação, tá? Isso, gente, é um formalismo exagerado, é um formalismo inadequado, tá? A nulidade é para ser exceção. Nulidade não é para acontecer toda hora, né? Por quê? Ela tem que ser consequência de um erro, e o erro tem que ser exceção, não a regra. Todos nós somos humanos, né? Todos nós erramos, mas o erro não deveria acontecer todos os dias, né? De todas as formas. E também, essa nulidade, né? Ela só vai acontecer, e a gente vai falar mais sobre isso, quando de fato ela prejudicar de alguma maneira o processo. Se for um mero preciosismo, como disse, uma mera vírgula que está faltando, alguma coisa assim, dificilmente nós vamos ter aí a efetiva anulação do ato, né? E a gente vai falar mais sobre isso, tá? Bom, outros conceitos que são importantes, gente, coisas que vocês têm que saber aqui a esse respeito. Então, primeira coisa, né? Todos os atos processuais são previstos em lei, né? A gente até usa, às vezes, a terminologia, né, de tipificação processual, porque tem a tipificação penal, que vocês já conhecem lá, que é o fato típico, né? Matar alguém, roubar, estuprar, né? Todos esses são fatos típicos. Mas também existe a chamada tipificação processual, ou seja, a lei processual, o Código de Processo Penal, ou a legislação extravagante, prevê, né, tipifica, dá um modelo de como que os atos processuais devem ser realizados. E, muitas vezes, né, infelizmente, essa lei não é cumprida. Então você tem uma desconformidade do ato com a lei.
Quando isso acontece, em princípio o que nós temos? É uma irregularidade, é um ato irregular, tá? Dentro daquela linha que eu falei para vocês, de que para eu ter nulidade é exceção e tem que ser alguma coisa que efetivamente prejudique o processo, nem todo ato irregular é um ato nulo, tá? Então pode ser que seja nulo, mas não necessariamente é nulo. É importante que vocês partam desse princípio, né? Então, qualquer coisa que você faça errado, né, é irregular. Mas nem toda irregularidade gera a nulidade. A nulidade é mais grave, vai acontecer quando realmente for necessária a aplicação dessa sanção jurídica, conforme eu expliquei para vocês, tá? Nessa linha, né, eu tenho aqui para falar para vocês alguns princípios, né? Então, algumas regrinhas aqui que são importantes no tocante à temática das nulidades, tá? Então, o primeiro deles eu já mencionei, né? Vocês até já conhecem aqui, pelo que eu expliquei, que é o princípio do prejuízo. Ou seja, né, para eu ter aqui efetivamente uma nulidade, eu preciso que exista algum tipo de prejuízo, tá? Prejuízo para a acusação ou prejuízo para a defesa. Ou, de outra forma, tá? O que seria um prejuízo? É que aquele ato processual que foi praticado de uma maneira irregular, de alguma forma, vai influir na decisão do juiz. Então vai fazer o juiz decidir em tal sentido ou em outro sentido, tá? Então vai acabar quebrando aquela imparcialidade, né, aquela necessidade que nós temos de que o juiz possa apreciar todas as provas e tomar uma decisão livre que seja o mais próximo possível da verdade dos fatos, né, que a gente consiga chegar aí na verdade do que aconteceu, tá? Então essa é a ideia do prejuízo. Se não tem prejuízo, então o juiz fez tudo errado, mas não tem prejuízo nenhum para a acusação, para a defesa, né? Então, em princípio, gente, não tem problema. Você não vai ter nulidade, porque ninguém saiu perdendo com aquilo. Você vai ter o prejuízo quando, por exemplo, alguém não consegue produzir alguma prova, né? Então, é claro, muitas vezes a pessoa não vai poder produzir prova por N razões, né? Por ser uma prova ilícita, por exemplo. Mas se a pessoa, no caso concreto, né, tem todo o direito de produzir aquela prova, e ainda assim não consegue, né, porque houve um ato irregular que cerceou a sua defesa, impediu que ela produzisse aquela prova, aí eu tenho, né, a nulidade. Por quê? Porque eu tenho o prejuízo, tá? Essa questão do prejuízo é muito conhecida por uma frase em francês que eu escrevi aí no roteiro, tá? Então vocês podem ler aí em francês. A pronúncia correta é assim, pas de nullité sans griffe, tá? Pas de nullité sans griffe. Ou seja, não há nulidade se não houver prejuízo, tá? Pas, em francês, que serve pas, você sabe que em francês sempre come o S no final, né? Então é Paris, não Paris. Então pas é negação, né? Sempre que eu tenho pas é negação. Então pas de nullité não tem nulidade, é negação da nulidade. Sans é sem, griffe é prejuízo, tá? Então não há nulidade sem prejuízo. O princípio do prejuízo é muito conhecido por essa formulação, tá? Então sempre que eu tenho isso, eu tenho a nulidade, tá? Aí temos aqui um outro problema que é derivado do princípio do prejuízo. Vocês já devem ter ouvido falar, porque isso tem em processo civil também, né? Que existem nulidades relativas e nulidades absolutas. Então, em outras palavras, né? Existem nulidades que são mais graves e existem outras nulidades que são menos graves, né? A gente vai ter aqui essas possibilidades todas. Vejam, em regra, se vocês olharem na maior parte dos manuais de processo penal, o que vai estar escrito? Que quando eu tenho uma nulidade relativa, essa nulidade pode ser convalidada, né? Então a gente pode desprezar a nulidade, né? A gente não precisa aplicar a sanção processual de anular todos os atos que foram praticados, porque ela pode ser convalidada. E como ela vai ser convalidada? Se, por alguma forma, né, aquele ato atingir o seu fim. E a nulidade absoluta, ela não pode ser convalidada, né? Então, não tem jeito, né? Se aconteceu a nulidade absoluta, vai ter que fazer de novo, né? Porque é uma nulidade muito grave, é algo que não pode ser convalidado, tá? Então, a maior parte dos livros de doutrina vai dizer isso, esse conceito não está errado, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, uma discussão jurisprudencial que existe a esse respeito, tá? Posicionamento do STJ e do STF, tá aí no roteiro também, que vai dizer o seguinte,
que se não tem prejuízo, né, até a nulidade absoluta pode deixar de ser reconhecida, tá? Desde que não haja prejuízo nenhum, né, demonstrado nos autos. É um entendimento jurisprudencial nem sempre seguido pela doutrina, tá? Porque, claro, os juízes eles vão tentar fugir o máximo possível da nulidade, porque a nulidade prejudica demais o trabalho deles, né? Então o bom juiz ele tem que tomar muito cuidado para não fazer nada de errado, para não praticar nenhum ato nulo, né? E se praticar algum ato nulo, na medida do possível, tentar convalidar isso, para não ter que fazer de novo. Até mesmo porque, né, em princípio, quando eu tenho a nulidade, o prazo prescricional continua correndo. Então, às vezes é até uma estratégia da defesa, estratégia um pouco duvidosa, né? Mas aí cavando nulidade para ver se prescreve, tá? Então, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Isso não deveria acontecer. Então, por isso que a gente vai ter aqui esse entendimento, tá? Me parece, gente, eu vejo assim, né? Que se aconteceu aí alguma irregularidade no processo, a defesa acha que não teve prejuízo, a acusação acha que não teve prejuízo, não tem por que a gente anular, né? Se está todo mundo satisfeito, o juiz está satisfeito, a defesa está satisfeita e a acusação está satisfeita, lembrando que quem faz a acusação em processo penal, em regra, é o próprio Ministério Público, que é também representante, né, do interesse público, fiscal da lei e tudo mais. Então, se o próprio Ministério Público está de acordo, então não há muito por que a gente anular, né? Então vamos imaginar assim, uma situação em que está tudo errado. Não foi feita a citação do réu, o réu não foi citado. Mas ele apareceu. Ele foi lá no dia da audiência e ele estava lá, né? Então vejam, ele apareceu e está satisfeito com isso, tá? Ele não está reclamando. Porque ele poderia reclamar e falar, olha, eu vim aqui, mas eu não fui citado, não pude preparar minha defesa, né? Então por isso eu vou arguir uma nulidade. Ele pode fazer isso, é claro que pode. Mas aí ele está demonstrando que houve um prejuízo. Agora, se ele aparece lá querendo participar da audiência, né? Querendo que o processo vá em frente, o Ministério Público também está de acordo. Então, para que você vai anular isso? É controverso, tá? Percebam que nem todo mundo vai concordar muito com esse entendimento. Mas assim, a citação, vocês aprenderam no ano passado. Ela serve para chamar o réu ao processo. Se o réu apareceu no processo, então tá tudo certo, né? Então, para vocês pensarem, né? A gente vai ter aqui essa questão importante, tá? Outra coisa que é importante, né, gente? Vocês aprenderam lá em direito penal o princípio da legalidade. O nulum crime, nulla pena sine lege, né? Então não há crime, não há pena se não houver lei. Aqui, como a gente fala de sanção, então eu falei para vocês que a nulidade é uma sanção, né, uma espécie de sanção processual, então a gente vai ter esse princípio também, né? Então o que quer dizer isso? Que eu não posso pegar e ficar procurando nulidades que não estão previstas em lei, tá? Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o processo é nulo porque o advogado está de gravata vermelha, né? Isso é um absurdo, isso não pode acontecer, né? Por quê? Não tem previsão legal nenhuma disso. O advogado vai à audiência com a gravata que ele quiser, né? Isso não tem problema nenhum. Então, se amanhã resolverem colocar algum dispositivo absurdo, desse sentido, a gente pode até discutir, falar, não, então precisa ser gravata azul, está com gravata vermelha, o advogado está errado, né? Isso vai anular todo o processo, desde o inquérito policial. De repente, né, você pode falar isso. Mas não é uma coisa prevista em lei. Então, portanto, nesse momento, né, não posso falar isso, né? Nesse mesmo sentido, gente, outra regrinha muito importante. Vejam, vocês sabem, né, aprenderam também no ano passado, que o inquérito policial tem algumas formalidades, né? Então, tem algumas coisas que devem ser observadas. E, eventualmente, na prática, pode acontecer da autoridade policial não respeitar essas formalidades. Então, dele pegar e fazer alguma coisa errada no inquérito. Isso dá problema? Vou dizer para vocês. Dependendo do que for feito no inquérito policial, né, pode dar problema para a autoridade policial que fez errado, né? Então isso pode gerar responsabilidade administrativa para o delegado de polícia, por exemplo, ou para o investigador de polícia. Pode até gerar responsabilidade penal, né? Crime de prevaricação, de corrupção, sei lá, depende do que aconteceu no caso concreto. Mas, né, em princípio, e essa é uma regra muito importante, irregularidades cometidas durante o inquérito policial não contaminam a ação penal. E por que elas não contaminam a ação penal? Porque, em princípio, não tem prejuízo. Vocês aprenderam isso já. Então, assim, todas as provas que são produzidas durante o inquérito policial, elas precisam ser refeitas na ação penal. Então, por esse motivo, né, não tem muito prejuízo se você tem uma prova que foi feita errada lá, né? Porque vai ser feita de novo. Não que isso possa acontecer e não que não vai ter consequência para quem fez a coisa errada.
conforme eu expliquei para vocês agora há pouco. Mas prejuízo, né, não aconteceu porque vai fazer de novo. Essa regra não é absoluta, porque vocês sabem que tem, excepcionalmente, né, algumas provas do inquérito policial que são aproveitadas na ação penal. Então, por exemplo, né, provas aí que não podem ser repetidas, né, provas de perícia, por exemplo, né, exame de corpo de delito, esse tipo de coisa. Então aí, eventualmente, você pode ter alguma contaminação. Mas, em princípio, tudo começa com o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia não tem muita nulidade. E por quê? Porque não tem processo penal ainda, então por isso não tem ainda o prejuízo, tá? De novo, o princípio do prejuízo nos fazendo escola aqui, tá? Próximo princípio é o princípio do interesse, tá? Que diz o seguinte, que em princípio, só a parte que foi prejudicada pela nulidade pode arguí-la, né? Então processo, vocês sabem, né? Normalmente tem duas pessoas, uma de cada lado, às vezes mais, mas em princípio, né, você vai ter aí duas partes. Então, ainda que o juiz tenha feito alguma coisa errada, né, essa coisa errada, às vezes, pode prejudicar só um dos lados, né, que é o que normalmente acontece. É claro que você tem atos irregulares que prejudicam todo mundo, mas você pode ter um ato irregular que prejudica a acusação, mas não prejudica a defesa, ou vice-versa. Ou às vezes até o ato irregular prejudica uma parte e ajuda a outra, né? Isso acontece também. Então o que diz o princípio do interesse? Que apenas a parte prejudicada pode arguir a nulidade. Então veja, se houve uma nulidade lá que prejudica a acusação, eu, defesa, não tenho nada a ver com isso. Tá? Eu não vou arguir. Eu só posso arguir nulidades que me prejudiquem. Isso por quê, gente? Para evitar de novo esse preciosismo. Então se houve um problema lá, mas para a acusação tá ok, não cabe à defesa ficar cavando, né, a nulidade só para demorar mais e para acabar gerando uma prescrição. Esse é o tipo de prática errada, que não deveria acontecer. Então, por isso, né, que a gente vai ter esse princípio do interesse. Que aqui, em processo penal, não funciona assim, com tanto rigor, pela razão que vocês já conhecem, que é o quê? Aqui, normalmente, quem faz a acusação é o Ministério Público. Então, sendo o Ministério Público, né, ele, como vocês já sabem, é fiscal da lei. Então, eventualmente, né, ele pode arguir nulidade, mesmo que não tenha prejudicado a acusação. Porque o Ministério Público não é necessariamente, né, um órgão de acusação. Ele pode fazer o papel de acusador no processo penal, mas vocês sabem que nada impede que o promotor peça a absolvição no caso concreto, né? Ele não precisa necessariamente querer o pior para o réu. Em tese, né, o promotor de justiça, ele quer o que é justo, ele quer o que é mais correto, o que é interesse da sociedade, porque ele é promotor de justiça, né, e não promotor de acusação, tá bom? Então isso é importante. Terceiro princípio. Princípio da convalidação. Então, isso, gente, já conversamos um pouquinho sobre isso, né? Na essência, né, na medida do possível, a gente vai tentar aproveitar algum ato processual que esteja irregular, ou como está escrito aqui no roteiro, uma atividade processual atípica. Atípica por quê? Porque não segue aquela tipificação processual, né? Não segue aquele modelo que é dado pela legislação processual que deveria ser seguido para a prática de atos processuais. Então, se ele não segue aquilo, ele está errado, mas ele pode, né, na medida do possível, ser convalidado. Para que isso aconteça, eu tenho aqui algumas exigências, né? Então tem algumas coisinhas que precisam acontecer. Então a primeira mais óbvia, que vocês já sabem, né? Que o ato tenha atingido a sua finalidade. Então, isso é fundamental. Então, se o ato é garantir ampla defesa, que tenha havido ampla defesa, por exemplo. Segunda coisa que eu já falei, ausência de prejuízo para as partes. O princípio do prejuízo, pas de nullité sans griffe. Também vocês já sabem disso. Terceira coisa, contraditório. Sempre, né? Isso é uma garantia processual. Então, tem que ser dada oportunidade para as pessoas se manifestarem, né? Até mesmo porque eventualmente, alguém pode querer arguir aqui algum prejuízo que não tenha sido percebido no primeiro momento. Então a gente vai ter que observar isso aqui também, tá? E como que isso vai acontecer, né? Então como que eu vou ter essa convalidação? Várias possibilidades, tá? Então a convalidação ela pode se dar por meio da preclusão. Então vocês já sabem o que é preclusão, né, gente? Eu já falei para vocês que o processo é como um corredor comprido, né, e você vai andando e as portas vão fechando. Como lá na abertura do seriado Agente 86, naquele saudoso tempo que a gente se encontrava na sala de aula, eu até fiz para vocês uma dramatização a respeito disso, né? Então o processo é isso. O cara vai andando, né? Conforme ele vai andando, as portas vão fechando. E aí, se ele quiser voltar para trás,
ele não consegue porque ele dá de cara com a porta, tá? Então essa que é a ideia que vai aparecer aqui. Então a preclusão é isso. Então, veja, gente, nulidade, em princípio, qual que é a regra? Aconteceu, você deve arguí-la na primeira possibilidade, né? Então a primeira manifestação que você fizer no processo deve ser nesse sentido, ó, senhor juiz, pare agora, teve nulidade lá, né? Se você não faz, preclui. E aí você não faz mais, precluiu, tá? Então isso vai acontecer. Porém, né, como está aí no roteiro, essa regrinha se aplica aqui só às nulidades relativas, tá? Então a nulidade absoluta, conforme nós veremos, ela pode ser arguida em princípio a qualquer momento. A relativa não, tem um momento certo, que é a primeira manifestação. Você não fez, perdeu a chance. Outra coisa, isso aqui previsto expressamente pelo artigo 249, parágrafo 2º, né? Vejam vocês, do Código de Processo Civil, né? Que lástima, né? Eu tenho que escrever Código de Processo Civil no meu roteiro, mas é verdade. É a sentença, tá? Então a gente vai entender que quando você tem a prolação da sentença, também convalida, né? Porque você deveria ter reclamado, né, até a prolação da sentença, em princípio, tá? E além disso, né, coisa julgada. Então se você tem uma decisão transitada em julgado, em um processo que teve alguma nulidade, que teve algum problema, isso também está convalidado, né? Em processo penal, aqui tudo é diferente, né, vocês sabem, essa regra vai ser absoluta quando eu tenho aqui a coisa julgada, né, no que diz respeito à acusação. Cuidado! Porque o que acontece? Vamos aprender isso no próximo semestre. Da mesma forma que lá no processo civil tem a ação rescisória, que é uma ação que é interposta contra a decisão que já foi transitada em julgado, aqui no processo penal a gente vai ter a revisão criminal, que é a mesma coisa, né? É uma ação que você vai interpor contra alguma decisão que já transitou em julgado, contra alguma decisão da qual não cabe mais recurso nenhum, tá? Essa que vai ser a ideia aqui. Só que conforme vocês estudarão, revisão criminal é sempre pró-réu. Eu nunca posso fazer uma revisão criminal pró-sociedade, tá? Então quando que cabe revisão criminal? Muito grosso modo. Quando surge um novo fato. Então aquelas coisas de novela. Aparece uma velhinha lá que ninguém sabia que existia, que no fundo do baú da casa dela tem lá uma prova, né, que demonstra que o réu é inocente. E ele já foi condenado. Já transitou em julgado, cabe revisão criminal. Agora não cabe o contrário. Se ele foi absolvido e depois que transitou em julgado essa absolvição, aparece uma prova provando que ele era culpado, aí o que vai acontecer? A Inês é morta, não tem mais o que fazer, tá? A gente já tem aí essa questão resolvida. Então cuidado com isso, né? Coisa julgada, ela vai sanar nulidades, mas se for alguma nulidade que prejudicou a defesa, uma nulidade absoluta, ainda você tem a possibilidade da revisão criminal, tá? Outra coisa, gente, outro problema que acontece, né? Questão de incompetência. Então você tem juiz incompetente julgando atos processuais, né? Então, incompetência também é matéria que vocês estudaram no semestre passado. Como eu disse para vocês, essa matéria de nulidades é boa, que a gente amarra uma série de coisas que vocês já viram. Em princípio, né, o que vocês vão encontrar na maior parte dos livros de doutrina? Que quando eu tenho assim uma situação de incompetência, eu vou causar nulidade aqui apenas dos atos decisórios, tá? Então atos assim de mero encaminhamento, né, que acontece ao longo do processo, tendem a ser aproveitados. Agora, atos decisórios, não. Né? Então ato decisório que decide alguma questão interlocutória ou decisão de mérito final, alguma coisa assim, tem que ser feita de novo. Né? E aí, de novo, você vai ter a discussão, né, sobre essa possibilidade, se esses atos decisórios poderiam ser convalidados ou não. Né? A gente vai ter isso aparecendo aqui também. Né? Então a gente vai ter, de novo, esse problema aqui sobre a convalidação desses atos. Tá? Na realidade, tudo depende muito de qual que é o problema. Né? Então, que incompetência que é essa? Porque você tem casos e casos de incompetência. Né? Então, você pode ter uma incompetência aí por conta de prerrogativa de função, né? Então você está julgando o presidente da República, que deveria ser julgado pelo STF lá em Brasília, e ele acaba sendo julgado pela vara criminal aqui de Ribeirão Preto. Então isso é uma incompetência, né? Por prerrogativa de função. Tem incompetência em razão do local dos fatos, né? E tem, às vezes, incompetências que são terríveis, né? Então, por exemplo, é um processo penal que está sendo instruído, né, e julgado por um juiz do trabalho, né, da Justiça do Trabalho. Está tudo errado, né, não pode. Então isso é mais uma coisa que a gente vai apreciar no caso concreto, tá?
Mas saibam que a gente vai ter essa discussão a respeito da possibilidade ou não de convalidação de atos decisórios dados por juízes incompetentes. Cuidado com isso, tá bom? Próximo princípio, quarto, é o princípio da extensão, sequencialidade, causalidade ou contaminação, que vai dizer o seguinte: a nulidade de um ato ocasiona a nulidade dos atos que lhe forem consequência ou decorrência. Só que lembra um pouco aquela teoria que vocês devem ter estudado no ano passado, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Então o que vai acontecer? Você produz um ato nulo, lá no começo do processo. Então assim, claro, a gente vai tentar, na medida do possível, né, anular só o que é necessário. Anular tem que ser exceção, não é para ficar anulando tudo. Você vai anular só, né? Você faz uma intervenção cirúrgica lá com o bisturi e corta só o que está errado. Mas, às vezes, não tem jeito, porque aquele primeiro ato, né, acaba prejudicando todos os outros. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem exagerado. O réu não é citado, e aí o processo segue a revelia dele. Não tem jeito, gente, está tudo errado, né? O processo não poderia seguir a revelia nesses casos, né? O réu tem que ser citado. E se ele não for citado, não apareceu, tem prejuízo, é claro que tem. Então, vai anular tudo, né? Desde a citação até para frente, né, você vai ter tudo anulado, porque o réu tem direito de participar das audiências, de ouvir o que as testemunhas estão dizendo, né? Não dá para você falar, não, vamos aproveitar a audiência, né? A gente refaz a citação, mas a audiência vai continuar valendo. Não dá para fazer isso. Então, por isso, você vai ter aqui a nulidade de tudo, tá? E aí tem a regrinha que eu coloquei aqui para vocês, né? Que, em regra, a nulidade na fase postulatória, né? Então, por exemplo, a denúncia, se propaga para os demais atos, né? Enquanto que quando eu tenho aqui uma nulidade na fase de instrução, em princípio, né, então a instrução vai ouvir testemunha, por exemplo, né, produção de provas, vai anular só aquilo. Então se houve um problema lá no depoimento de uma testemunha, em princípio, aquele depoimento está errado. Você vai ter que ouvir aquela testemunha de novo. Mas o resto está tudo em ordem, tá? Então isso é uma coisa importante. Bom, aí trouxe para vocês aqui, muito rapidamente, as hipóteses de nulidade que são trazidas pelo artigo 564 do Código de Processo Penal. Tá? As principais, né? Não há por que a gente ficar falando de todas, até mesmo porque muitas vocês já conhecem, né? São coisas que vocês já viram em outros semestres, né? Em outras matérias. Então, primeira coisa, né? Violação à regra de competência, suspeição do juiz. Tá? Eu mesmo acabei de falar sobre isso, né? Claro que se tem um juiz incompetente julgando, em princípio é nulo. Isso não poderia acontecer, tem algo errado, né? Depois, parte ilegítima, né? Isso é condição da ação, né? Então se está uma parte errada lá, participando, é claro que aquilo não está valendo, né? Porque como que você vai ter contraditório, como que vai ter ampla defesa num caso desses, né? Ou outro problema que acontece, vocês também já viram no ano passado, ausência de exame de corpo de delito. Então não é feito o exame de corpo de delito, vocês sabem que ele, em princípio, é obrigatório, né? Em qualquer infração penal que deixa vestígios. Então, se não fez o exame de corpo de delito, está errado, teria que fazer. Ausência de nomeação de defensor, né? Então o réu não tem defensor e o juiz também não nomeia, manda seguir o jogo. Está errado, né? Fere a ampla defesa, fere tudo. Outra que é terrível, ausência de intimação e intervenção do Ministério Público. Gente, Ministério Público, vocês sabem, ele participa de qualquer processo penal, né? Inclusive quando eu tenho ação penal privada. Ele não vai fazer papel de acusador, mas ele participa como fiscal da lei. Então ele tem que ser intimado, tem que intervir. Não tem como você não ter essa participação do Ministério Público. Se não tiver, está errado também. Depois, já falei muitas vezes, ausência de citação do réu. Mesma coisa, o réu tem que ser citado. Se não foi citado, está errado. Ainda pior, ausência de sentença. Não pode, né, gente? O juiz tem prazo para dar sentença, mas se ele perde o prazo, isso é uma irregularidade, mas né, o processo não pode continuar sem sentença, né? Se continua, então vai para o tribunal para fazer uma apelação, está errado, tem que ter sentença, né? Depois, uma coisa que a gente vai ver melhor no semestre que vem, ausência de recurso de ofício, né? Então, acho que isso talvez vocês não saibam ainda, mas a gente vai ter aqui em processo penal algumas poucas situações em que existe, né, a necessidade desse recurso de ofício, ou seja, né, o próprio juiz que proferiu a decisão vai ter que recorrer da decisão dele mesmo. Então ele faz lá a sentença, por exemplo, e já recorre da sentença na própria decisão. Tá? É o que o nome mais técnico para isso é o reexame necessário. Né? Então recurso de ofício ou reexame necessário. Então se o juiz não faz esse recurso de ofício, também está nulo a partir desse momento, porque tinha que fazer, tem que ter o recurso de ofício. Né? Então ele não faz o recurso de ofício, transito e julgado. Não está valendo, gente, porque tinha que ter.
tá? E por fim, para a gente terminar mesmo, né, que o vídeo já ficou um pouco longo, queria conversar com vocês sobre o momento para a arguição dessa nulidade, né? Então, qual que é o momento? Gente, eu já tinha adiantado que as nulidades relativas precluem, tá? Então, em princípio a regra tem que ser arguidas na primeira oportunidade de fala, né, da parte interessada. Ou seguindo aqui os prazos que o artigo 571 do Código de Processo Penal fixa, tá? Já a absoluta, em princípio não tem prazo, né, porque é uma coisa muito grave, então ela pode ser arguida a qualquer momento, tá bom? Gente, é isso. Foi um grande prazer estar com vocês aqui ao longo desse semestre. Espero que a gente se veja de novo em breve, preferencialmente ao vivo, né, presencialmente, tá bom? Muito obrigado para todos. Estou à disposição para o que vocês precisarem.